Vamos começar? O primeiro causo é de um homem chamado Dito, um caseiro honesto, trabalhador, que foi cuidar de um sítio antigo lá para as bandas de Itapira. Lugar bonito, tranquilo, sem problema nenhum. Até que ele começou a perceber uns sinais. Sinais que no começo pareciam assombração, mas no final salvaram a vida dele. E tem um detalhe que pouca gente sabe. Quem já dormiu em casa de sítio vai entender esses sinais na hora. Fica aí comigo que eu vou te contar direitinho como foi. Relato 1. Quem já dormiu em casa de sítio vai entender esses sinais. Tem coisa que a gente aprende só morando na roça. E uma delas é que casa de sítio tem vida própria. Quem nunca pisou numa propriedade afastada pode achar que é bobagem. Mas eu garanto uma coisa. Tem lugar que fala com a gente. Não com palavras, claro. Mas com barulho. Com movimento. Com aquele tipo de sinal que arrepia a nuca e faz a gente parar o que está fazendo para prestar atenção. Essa história que eu vou contar aconteceu com o Dito. Ele era caseiro de um sítio grande lá para as bandas de Itapira, interior de São Paulo. Lugar antigo, daqueles que já viu muita geração passar. O Dito morava sozinho na casa principal. Uma construção de tijolos à vista, com varanda larga e fogão a lenha que nunca apagava. Era um homem simples, trabalhador, daqueles que acorda antes do galo cantar e só descansa quando a noite já caiu de vez. A rotina dele era sempre a mesma. Acordava cedo, preparava o café, cuidava das galinhas, verificava as cercas, regava a horta, almoçava sozinho, tirava um cochilo curto depois do meio-dia e voltava ao trabalho até o sol se pôr. À noite jantava, ouvia o radinho de pilha e ia dormir cedo. Vida pacata, sem sobressaltos, do jeito que ele gostava. Foi numa terça-feira de outubro que tudo começou. O Dito tinha acabado de lavar a louça do almoço e colocado tudo no escorredor. Panelas, pratos, talheres, tudo organizadinho como sempre fazia. Saiu para verificar o galinheiro porque tinha ouvido um barulho esquisito mais cedo. Quando voltou, uns 20 minutos depois, encontrou as panelas todas espalhadas pelo chão da cozinha. Não caídas, espalhadas, como se alguém tivesse pego uma por uma e colocado em posições diferentes. Ele ficou parado na porta, olhando aquilo sem entender. Não tinha vento forte. As janelas estavam fechadas. E as panelas estavam longe demais do escorredor para terem caído sozinhas. Uma delas estava do outro lado da cozinha, perto do fogão. Outra embaixo da mesa. O Dito não era homem de se assustar fácil, mas sentiu um arrepio subir pelas costas. Recolheu tudo, lavou de novo por precaução e voltou ao trabalho. Pensou que talvez tivesse sido um rato grande, ou quem sabe ele mesmo não tinha organizado direito e as coisas desabaram. Explicação tinha que ter, sempre tem. Mas no dia seguinte aconteceu de novo. Mesma coisa, panelas no chão. Só que dessa vez ele tinha certeza absoluta de que tinha deixado tudo bem arrumado. Até tinha conferido 2 vezes antes de sair. E mais, dessa vez as panelas estavam organizadas em círculo no meio da cozinha. Não era mais bagunça, era arrumação. Alguém ou alguma coisa tinha feito aquilo de propósito. Foi aí que ele percebeu que não estava sozinho naquele sítio. O Dito era católico, mas não de igreja. Acreditava em Deus e respeitava as coisas que não entendia. Então, em vez de entrar em pânico, ele fez o que qualquer pessoa da roça faria. Conversou com a casa. Ficou ali parado, de pé no meio da cozinha, e disse em voz alta: "Olha, eu não sei quem está aqui, mas eu não vim para fazer mal. Tô cuidando desse lugar do jeito que aprendi. Se tem algo errado, me avisa direito." Silêncio. Só o vento nas árvores lá fora e o canto distante de um sabiá. Ele recolheu as panelas mais uma vez e seguiu com o dia. Mas agora prestava atenção em tudo, cada barulho, cada movimento. E foi prestando atenção que ele começou a notar o padrão. As panelas só caíam antes de algo dar errado. Na quinta-feira, bateram de novo. O Dito ouviu o barulho vindo da cozinha enquanto estava no quintal. Largou tudo e foi ver. Panelas no chão, como sempre. Mas dessa vez, uma delas, a chaleira velha de ferro, estava virada com a boca apontando para a porta dos fundos. Ele olhou para a porta.
Tudo normal. Deu de ombros e foi guardar a chaleira. No caminho, sem saber porquê, resolveu dar uma olhada lá fora. A porteira do pasto estava aberta. As vacas tinham saído e estavam quase chegando na estrada. Se ele não tivesse ido naquela hora, teria dado uma confusão danada. Podia até ter acontecido um acidente. Coincidência, pensou. Mas lá no fundo, já começava a desconfiar que não era. Na semana seguinte, as panelas bateram de madrugada. O Dito acordou assustado, acendeu a lamparina e foi até a cozinha. Lá estavam elas, todas em volta do fogão a lenha. Ele chegou perto e sentiu um cheiro fraco de fumaça. Olhou dentro do fogão e viu que algumas brasas tinham rolado para fora, bem perto de um pano de prato que tinha caído. Mais um pouco e teria pegado fogo. Agora ele tinha certeza. A casa estava avisando, estava protegendo. Mas o Dito ainda não entendia o porquê. Por que aquela casa? Porque ele resolveu procurar a Dona Nair, a vizinha mais próxima, que morava a uns 3 quilômetros dali. Ela era antiga na região, conhecia todo mundo e sabia de tudo o que tinha acontecido por ali nas últimas décadas. Quando ele contou sobre as panelas, Dona Nair não pareceu nem um pouco surpresa. Ela serviu um café coado na hora, sentou na varanda e começou a falar. Dito, essa casa foi do seu Galdino. Ele morou lá sozinho por mais de 40 anos depois que a esposa morreu. Era um homem bom, cuidadoso, daqueles que zelavam por tudo. Ele adorava aquela cozinha, dizia que era o coração da casa. Passava horas lá, cozinhando, organizando, consertando as coisas. Quando ele faleceu, faz uns 5 anos, deixou tudo arrumadinho, até parecia que ia voltar. Ela tomou um gole do café e continuou. Tem gente que diz que ele nunca foi embora de verdade, que ainda cuida do lugar. Mas não é coisa ruim, não. É proteção. Ele só quer ter certeza de que quem está lá respeita o sítio do jeito que ele respeitava. O Dito voltou para casa pensativo. Naquela noite, antes de dormir, ele ficou na cozinha e falou de novo. Mas agora diferente. Agradeceu. Disse que ia cuidar daquele lugar como se fosse dele, que ia respeitar cada canto, cada memória. Prometeu que enquanto ele estivesse ali, o sítio seria bem tratado. As panelas não bateram naquela noite, nem na seguinte. Passou uma semana, 2, um mês. Nada. O Dito já achava que tinha terminado, até que numa tarde de dezembro, bem no finalzinho do ano, ele ouviu aquele barulho de novo. Panelas batendo, forte, desesperado, diferente de todas as outras vezes. Ele correu para a cozinha e viu todas as panelas empilhadas na frente da porta que dava para o paiol. O coração dele disparou. Alguma coisa estava muito errada. Abriu a porta devagar e foi tomado por um cheiro forte de querosene. Olhou para o chão e viu uma poça se espalhando, vindo de um galão velho que tinha tombado. E pior, uma vela acesa que ele tinha deixado em cima de uma prateleira estava bamboleando, prestes a cair exatamente em cima do querosene. Ele nem pensou. Pulou para frente, agarrou a vela e apagou. Fechou o galão, limpou tudo, ventilou o paiol. Se aquela vela tivesse caído, o paiol inteiro teria virado uma fogueira. E com o vento que fazia naquele dia, o fogo teria alcançado a casa principal em minutos. Tudo teria sido destruído. O Dito sentou no chão, ainda tremendo, e entendeu. As panelas não eram assombração, eram avisos, cuidado, atenção. Não eram para assustar, eram para salvar. Naquela noite ele fez uma fogueira no terreiro, acendeu uma vela e ficou ali, olhando para o céu estrelado. Agradeceu de novo, em voz alta, do fundo do coração, e fez uma promessa. Enquanto ele vivesse, aquele sítio seria cuidado com respeito, com carinho, do jeito que o seu Galdino fazia. Desde aquele dia, as panelas nunca mais caíram. A casa ficou em silêncio, um silêncio tranquilo, de quem sabe que está tudo bem. Porque tem coisa que a gente não explica, mas a gente respeita. E na roça, respeito é tudo. Relato 2. Só quem já pegou estrada de chão à noite vai arrepiar com esse encontro. Quem nunca pegou estrada de terra à noite não sabe o que é sentir aquele friozinho na espinha, quando os faróis iluminam só o pó e o escuro ao redor parece engolir tudo. É diferente de asfalto. Na terra batida, a gente fica mais alerta. Cada curva é uma surpresa. Cada barulho pode ser um bicho.
um buraco ou coisa pior. O Léo sabia bem disso. Ele trabalhava numa cidade pequena, perto de Poços de Caldas, sul de Minas, e toda semana precisava voltar para a casa da mãe, que ficava num distrito ainda mais afastado. Ele ia de moto, uma Bros velha, mas que andava firme. Conhecia cada metro daquela estrada. Sabia onde a terra afundava quando chovia, onde tinha pedra solta, onde a poeira subia mais e tampava a visão. Era uma sexta-feira de março quando tudo aconteceu. O Léo tinha saído mais tarde do trabalho, porque precisou terminar um serviço. Já passava das 10 da noite quando enfiou a moto na estrada. Céu limpo, lua cheia iluminando os pastos dos dois lados, temperatura agradável. Ele até relaxou um pouco. Viagem tranquila, pensou. Foi aí que ele viu a mulher. Ela estava parada na beira da estrada, bem debaixo de uma árvore grande, perto de uma curva fechada. Não acenou, não se mexeu. Só ficou ali, parada, olhando para frente. O Léo diminuiu a velocidade, sem saber se parava ou se seguia. Lugar ermo, noite fechada. Mulher sozinha. Não fazia sentido, mas quando ele passou devagar ao lado dela, ouviu a voz. Clara, calma. Me leva até a porteira azul. Ele freou, virou o rosto. Era uma mulher de uns 40 e poucos anos, cabelo preso, vestido simples, chinelo de dedo. Nada de estranho na aparência, mas os olhos dela tinham uma tristeza profunda, uma tristeza antiga. O Léo não era de dar carona, ainda mais naquela hora, naquele lugar. Mas alguma coisa dentro dele disse que precisava fazer isso. Alguma coisa que ele não soube explicar. Sobe, ele disse, e ajeitou a mochila para dar espaço. Ela subiu sem fazer barulho. Sentou devagar, segurou de leve na cintura dele. Não apertou, não encostou demais. Quase como se não quisesse incomodar. A moto voltou a andar. O Léo tentou puxar conversa, mas ela só respondia com poucas palavras. Porteira Azul ficava a uns 8 quilômetros dali, numa bifurcação que levava para uma propriedade antiga. Ele conhecia o lugar, mas nunca tinha entrado. Foi no meio do caminho que as coisas ficaram estranhas. A mulher começou a falar, baixinho, quase sussurrando, mas as palavras eram claras. Você ainda está com raiva do seu pai. O Léo quase perdeu o controle da moto. Sentiu o sangue gelar. Virou a cabeça de lado, mas não conseguia ver o rosto dela direito. Como é que você sabe disso? Ele perguntou, a voz travada. Ela não respondeu. Continuou. Você acha que ele não ligou para você, mas ele ligou. Só não sabia mostrar. Ele queria falar, mas a vergonha não deixou. O Léo engoliu seco. O pai tinha morrido 3 anos antes. Eles tinham brigado feio meses antes da morte dele. Nunca se acertaram. Isso era uma ferida que o Léo carregava, mas nunca tinha contado para ninguém. Ninguém. Perdoa eles, a mulher disse, e perdoa você também. Tempo perdido não volta, mas rancor só aprisiona. A voz dela era doce. Não era ordem, era pedido. Um pedido cheio de dor. Léo sentiu os olhos arderem. A estrada ficou embaçada. Ele precisou piscar várias vezes para conseguir enxergar. A garganta apertou. Quem é você? Ele conseguiu perguntar. Alguém que sabe o peso de não ter se despedido. A frase ficou no ar, pesada, real. Eles seguiram em silêncio até a porteira azul aparecer lá na frente velha, descascada, iluminada pela lua. O Léo parou a moto bem em frente. Respirou fundo, ia agradecer, ia perguntar se ela precisava de mais alguma coisa, mas quando virou, ela não estava mais lá. Ele desceu num pulo, olhou para trás, para os lados, nada. A estrada estava vazia, não tinha ninguém, não tinha barulho de passos, não tinha movimento, nada. Ela tinha sumido, simplesmente sumido. O coração do Léo batia descompassado. Ele olhou para a porteira tentando entender. Foi quando viu a placa, pequena, de madeira, meio apagada pelo tempo. Tinha um nome gravado, Marilene Santos de Oliveira. E embaixo, 2 datas, nascimento e morte. A data da morte era de 22 anos atrás. As pernas dele quase falharam. Sentiu um calafrio tão forte que precisou se apoiar na moto. Aquilo não podia ser real, mas era. A estrada, a mulher, a conversa, tudo tinha acontecido.
Ele ficou ali parado por um tempo que pareceu eterno. Depois subiu na moto e foi embora devagar, ainda tremendo. Chegou em casa, mas não conseguiu dormir. Ficou pensando naquela voz, naquelas palavras, no jeito que ela sabia coisas impossíveis de saber. Passou o fim de semana inteiro revivendo aquilo. Na segunda-feira, voltou ao trabalho ainda abalado. E foi no final da tarde, quando estava guardando as ferramentas, que o sargento Ramírez apareceu. Ele era policial aposentado, morava perto, conhecia todo mundo. Léo, que cara é essa? O sargento perguntou, dando um tapinha nas costas dele. Aconteceu uma parada estranha na sexta. O Léo respondeu, ainda meio distraído. E contou tudo. A carona, a mulher, as palavras sobre o pai, o desaparecimento, a placa. O sargento Ramírez ficou pálido. Marilene? Ele murmurou. Léo, eu conheci ela, faz muito tempo. Ela morava perto daquela porteira. Morreu num acidente de moto justamente naquela estrada. Estava indo buscar o marido que tinha brigado com ela e saído de casa com raiva. Ela queria se desculpar, queria consertar as coisas, mas não chegou a tempo. O Léo sentiu um nó na garganta. Dizem que ela aparece de vez em quando. O sargento continuou, sempre pedindo carona, sempre falando sobre perdão. Como se ainda estivesse tentando chegar no marido. Eles ficaram em silêncio. O vento balançava as árvores ao redor e o sol começava a se pôr no horizonte. Ela te fez um favor, Léo, o sargento disse, a voz baixa. Te avisou antes que fosse tarde demais. O Léo assentiu devagar. E naquela noite, em casa, ele pegou uma foto antiga do pai e ficou olhando por um longo tempo. Depois falou, em voz alta. Disse que perdoava, que entendia, que estava tudo bem agora. E pela primeira vez em 3 anos dormiu em paz. Mas a história não termina aí. 2 semanas depois, o Léo recebeu um envelope pelo correio, sem remetente. Dentro, uma carta escrita à mão. A letra era tremida, de pessoa idosa. Moço, eu não sei seu nome, mas preciso agradecer. Meu filho estava sumido faz anos. A gente brigou feio e ele foi embora. Não sabia nem se ele estava vivo. Semana passada ele apareceu aqui. Disse que precisava me pedir perdão. Disse que tinha entendido uma coisa importante e que não podia deixar passar mais tempo. Eu não sei o que aconteceu, mas sei que você tem a ver com isso. Então obrigada. Obrigada por ter ajudado meu menino a voltar. Que Deus te abençoe. As Lourdes Santos. O Léo leu e releu aquela carta. O sobre dele também não batia com nada. Não conhecia nenhuma Lourdes. Mas a sensação que ficou foi de que alguma coisa maior tinha acontecido. Alguma coisa que a gente não explica. Porque na roça, a gente aprende cedo que tem coisas que não são para entender. São para obedecer. E quando alguém te pede para perdoar, você perdoa. Porque nunca se sabe quem está fazendo esse pedido. E por quê? Relato 4. A varanda que mostra quem vai embora primeiro. Tem casa que guarda segredo. E tem casa que avisa. A diferença é sutil, mas quem presta atenção, percebe, sempre percebe. O seu Antero morava numa casa antiga de fazenda, lá nos arredores de São João del Rei, Minas Gerais. Casa grande, de arquitetura colonial, com varanda ampla que dava para uma vista linda das montanhas. Ele tinha herdado aquela propriedade do pai, que tinha herdado do avô, e assim por diante. Gerações inteiras tinham passado por ali. Antero era viúvo. A esposa tinha falecido 10 anos antes, e desde então ele morava sozinho, cuidado de longe pela Neide, a nora, que visitava toda semana com o marido e os netos. Era uma rotina tranquila. Ele acordava cedo, preparava café, lia o jornal na varanda, cuidava do jardim, conversava com os vizinhos. Vida simples, de quem já viveu muito. E agora, só quer paz. Foi num final de tarde de junho que ele percebeu pela primeira vez. Estava sentado na varanda, tomando um café e olhando o sol descer atrás das montanhas. A mesa estava vazia. Só a xícara dele e o açucareiro. Ele levantou para buscar um biscoito na cozinha e quando voltou, tinha um copo a mais na mesa. Um copo simples de vidro vazio, colocado exatamente do lado oposto ao dele. Como se alguém tivesse sentado ali enquanto ele estava dentro de casa. Antero olhou ao redor. Não tinha ninguém.
A casa estava em silêncio. Ele pegou o copo, examinou. Estava limpo, normal. Levou para a cozinha, lavou e guardou. Deve ter esquecido ali de manhã, pensou, mesmo sabendo que não tinha tomado nada de copo naquele dia. Mas no dia seguinte, a mesma coisa. Varanda vazia, ele sai, volta, copo a mais. Sempre no mesmo lugar, sempre vazio. Antero começou a prestar atenção e percebeu o padrão. O copo sempre aparecia no lugar de alguém específico. Quando aparecia na cadeira onde a Neide costumava sentar, ele sentia um aperto no peito. Quando aparecia onde o Dr. Silas, o médico vizinho, sentava nas visitas, ele ficava inquieto. Mas o pior ainda estava por vir. Na terceira semana, o copo apareceu no lugar do próprio Antero, bem onde ele sempre sentava. Ele ficou parado na porta da varanda, olhando aquilo, o coração acelerado. Era um aviso, um presságio. Ele não era supersticioso, mas também não era bobo. Sabia que casa antiga tem seus mistérios. E naquela noite, ele mal conseguiu dormir. No dia seguinte, procurou a Neide, contou sobre os copos. Ela ouviu em silêncio, preocupada. Pai, o senhor está se alimentando bem? Dormindo direito? Tô, filha. Não é coisa da minha cabeça. Eu juro. Ela ficou em silêncio. Depois, sugeriu que ele fosse ao médico só para ter certeza. Antero concordou. Dr. Silas fez todos os exames. Pressão, sangue, coração. Tudo normal. Seu Antero, para o senhor ter 82 anos, tá uma saúde de dar inveja. Ele brincou. Mas os copos continuaram aparecendo, e sempre antes de algo acontecer. Quando o copo apareceu no lugar do Dr. Silas, 3 dias depois ele sofreu um acidente de carro. Nada grave, mas assustou todo mundo. Quando apareceu no lugar de Dona Lourdes, a vizinha, ela teve uma queda em casa e fraturou o pulso. Antero percebeu. A varanda não estava prevendo morte. Estava prevendo risco, perigo, algo que podia ser evitado. E foi aí que o copo apareceu de novo no lugar da Neide. Ele ligou para ela imediatamente. Filha, você vai viajar esses dias? Vou sim, pai. Vou levar as crianças para ver a mãe em Belo Horizonte. Por quê? Que dia você vai? Sexta-feira, bem cedo. Antero sentiu o estômago revirar. Filha, eu preciso que você mude os planos. Como assim? Confia em mim. Vai num outro dia, ou vai num outro horário. Mas não vai na sexta de manhã cedo. Neide ficou em silêncio do outro lado da linha. Pai, o senhor está me assustando. Eu sei, mas por favor, faz isso por mim. Ela pensou e concordou. Mudou a viagem para sábado à tarde. Na sexta de manhã, bem no horário que ela ia estar na estrada, aconteceu um acidente grave na rodovia. Engavetamento, vários carros. Exatamente no trecho que ela passaria. Quando Neide soube, ligou para o sogro tremendo. Pai, como o senhor sabia? Eu não sabia. A casa sabia. Naquele mesmo dia à tarde, Antero foi até a varanda. O copo tinha sumido. Não estava mais lá. Ele sentou na cadeira, respirou fundo e agradeceu, em voz alta. Para casa, para as memórias, para quem quer que estivesse cuidando dali. Porque tem casa que protege, que avisa, que cuida de quem ela ama. E tudo que ela pede em troca é respeito. Atenção, escuta. Desde aquele dia, seu Antero nunca mais ignorou um sinal, nunca mais duvidou. Ele sabia que enquanto vivesse naquela casa, estaria sob proteção. E essa certeza trouxe uma paz que ele não sentia há anos. Porque na roça, a gente aprende cedo. Tem coisa que a gente não vê, mas que vê a gente. E quando essas coisas falam, é melhor a gente escutar. Relato 5. Tem coisas que acontecem no interior que a gente não sai contando por aí. Não é por medo, não. É porque tem segredo que só faz sentido para quem viveu. Para quem conhece o cheiro da terra depois da chuva, o silêncio da madrugada antes do galo cantar, o peso de um olhar trocado na porta da venda. Quem vem de fora acha que a roça é só sossego e simplicidade. Mas a verdade é que aqui, onde todo mundo conhece todo mundo, onde as casas não têm cerca alta e as portas ficam abertas, é que os mistérios mais profundos acontecem.
Porque no interior, a gente aprende cedo que tem coisas que não se explica, só se respeita. Vou te contar 4 histórias que ouvi ao longo dos anos. Histórias que ninguém inventa, porque são pesadas demais para serem mentira. São relatos que carregam lições que a cidade esqueceu, mas que aqui ainda vivem, passadas de boca em boca, sempre em voz baixa, sempre com aquele olhar de quem sabe que tem coisa que é melhor deixar quieta. Relato 6. Todo povoado tem suas festas. Aqui, a de São João sempre foi a mais esperada do ano. Bandeirinha colorida, fogueira alta, barraca de milho cozido, quentão e forró até o sol raiar. O salão da comunidade ficava lotado, criança correndo entre as pernas dos adultos, sanfona gemendo na mão de quem sabia tirar música de verdade. Mas teve um ano que a festa acabou antes da hora, e desde então ninguém mais comemorou São João do mesmo jeito. Tião era o sanfoneiro, homem sério, trabalhador, casado com a Neuza, pai de 3 meninos. Tocava na festa todo ano desde moço. Dizia que a sanfona tinha sido do avô dele, que aprendeu sozinho, só de ver os outros tocando. A sanfona era velha, toda remendada, mas o som que saía dela era coisa de fazer a alma apertar no peito. Naquele ano, uns dias antes da festa, começou um boato. Ninguém sabe quem começou. Diziam que Tião andava se encontrando com a mulher do Juvenal, o dono da venda. Que os dois foram vistos conversando perto do riacho, que ela ria demais quando ele passava na rua. Que a sanfona dele tocava músicas de amor olhando para ela. Besteira, coisa de gente sem o que fazer. Mas no interior, boato pega. E quanto mais absurdo, mais rápido se espalha. Juvenal era homem de pavio curto. Quando ouviu, não quis conversa. Foi direto na casa do Tião, na frente de todo mundo, e disse que ele não tocava mais na festa, que se aparecesse no salão, ia se arrepender. Tião tentou explicar, jurou que não tinha nada, que respeitava o casamento dela e o próprio. Mas quanto mais ele negava, mais a desconfiança crescia. Neuza, a esposa dele, ficou destruída. Não pela acusação, mas pela injustiça. Ela conhecia o marido. Sabia que ele era incapaz daquilo. Mas o olhar dos vizinhos mudou. As mulheres pararam de cumprimentar. Os homens desviavam quando ele passava. Lurdinha, a professora da escola, foi uma das poucas que não acreditou. Ela conhecia Tião desde criança. Sabia que ele era homem de palavra. Mas também sabia como funcionava ali. Uma vez que a comunidade decide, não adianta gritar. A festa de São João aconteceu. Sem Tião. Contrataram um sanfoneiro de fora que tocava bem, mas não era a mesma coisa. A noite estava bonita, mas faltava algo. O povo dançava, mas sem vontade. Como se o coração da festa tivesse ficado em casa. No meio da noite, a sanfona parou. O sanfoneiro disse que ia buscar água. E foi aí que todo mundo ouviu. Vindo de fora do salão, do lado de onde ficava a antiga fogueira, começou a tocar uma sanfona. Mas não era qualquer música. Era a música que Tião sempre tocava para abrir a festa. Aquela que todo mundo conhecia de cor. O salão inteiro silenciou. As crianças pararam de correr. Os homens largaram os copos. As mulheres se entreolharam assustadas. Padre Mauro, que estava na festa, foi o primeiro a sair para ver. Não tinha ninguém. A sanfona tocava sozinha, vinda do nada, alta, clara, perfeita. E junto com o som, sombras dançavam ao redor da fogueira apagada. Vultos de gente girando, rodando, como se estivessem em plena festa. A música parou de repente, e todo mundo voltou para o salão, mudo, assustado, sem entender. No dia seguinte, encontraram a sanfona de Tião, largada perto da fogueira. Mas Tião estava em casa, dormindo. Jurou que não tinha saído de lá. E a partir daquele ano, todo São João, na mesma data, na mesma hora, a sanfona tocava. E as sombras dançavam. O povo ficou com medo. Alguns achavam que era castigo. Outros, que era coisa do outro mundo. Padre Mauro benzeu o lugar, rezou, mas nada mudava. A sanfona continuava tocando ano após ano como um lembrete. Lurdinha não aguentou. Ela sabia que aquilo não era assombração. Era grito de injustiça. Ela começou a investigar.
Conversou com cada pessoa que tinha espalhado o boato e descobriu que tudo tinha começado com uma confusão. A mulher do Juvenal tinha mesmo conversado com Tião perto do riacho, mas ela estava pedindo ajuda para organizar uma surpresa para o marido. Tião estava ajudando-a a consertar uma sanfona pequena que ela tinha comprado de presente. Nada mais que isso. Lurdinha juntou provas. Conversou com a mulher que confirmou. E num domingo, depois da missa, na frente de todo mundo, ela contou a verdade. O silêncio foi pesado. Juvenal abaixou a cabeça. As pessoas que tinham espalhado o boato não souberam onde enfiar a cara. Tião estava lá, no fundo da igreja, com a Neuza ao lado. Ele não disse nada, só olhou, com aquele olhar de quem foi quebrado por dentro e nunca mais vai ser o mesmo. Padre Mauro pediu perdão em nome da comunidade. Disse que ali tinha sido cometido um pecado grave, destruir a honra de um homem sem prova, sem escuta, sem justiça. Naquele ano fizeram a festa de São João diferente. Chamaram Tião para tocar. Ele aceitou, mas já não era o mesmo. Tocou bonito, mas com tristeza. E quando a festa terminou, ele guardou a sanfona e disse que aquela era a última vez. E sabe o que aconteceu? A sanfona nunca mais tocou sozinha. As sombras nunca mais dançaram. Porque o que aquilo queria não era assustar. Era reparação, era verdade, era justiça. Tião morreu anos depois, levando a mágoa calada. Mas a comunidade aprendeu. Aprendeu que boato mata mais que bala. Que a palavra falada sem cuidado destrói família, destrói nome, destrói vida. E até hoje, quando chega São João, o povo se lembra. Não faz mais festa grande, faz uma roda pequena, uma fogueira simples, e antes de começar, alguém sempre fala o nome do Tião, para não esquecer, para não repetir. Relato 7. Dona Zulmira era conhecida em 3 municípios. Benzedeira de mão cheia, dessas que cura quebranto, espinhela caída, mal olhado, dor de cabeça que médico não resolve. A casa dela era simples, mas sempre tinha gente na porta. Mãe com criança no colo, homem com dor nas costas, mulher com o coração apertado. Ela não cobrava, aceitava o que traziam, um ovo, uma galinha, 1 quilo de farinha, às vezes nada. E ela benzia do mesmo jeito, com a mesma dedicação, rezando baixinho, passando a mão, soprando, fazendo aqueles gestos que ninguém entende, mas todo mundo sente que funciona. Caio era o neto dela. Morava na cidade, mas passava as férias com a avó. Ele adorava aquela mulher. Ela era forte, decidida, de fala mansa, mas firme, sempre com um sorriso no rosto, sempre pronta para ajudar. Mas numa dessas férias, Caio percebeu uma coisa estranha. Dona Zulmira estava diferente, mais magra, mais cansada. Depois de cada benzeção, ela se sentava devagar, como se o corpo pesasse. E tinha dias que ela mal conseguia levantar da cama. Caio perguntou se ela estava doente. Ela riu e disse que era coisa da idade, mas ele não acreditou. Porque quanto mais gente ela benzia, mais fraca ela ficava. Ele começou a observar. E viu que toda vez que alguém saía da casa dela curado, Dona Zulmira demorava mais para se levantar, como se o peso que a pessoa carregava tivesse passado para ela. Assustado, Caio foi falar com Irmã Teresa, a freira que trabalhava no posto de saúde e conhecia Dona Zulmira há anos. Irmã Teresa suspirou fundo quando ouviu e disse: "Tem benzedeira que só reza, e tem benzedeira que carrega. Sua avó é das que carregam." Caio não entendeu, e ela explicou. Ela não só tira o mal das pessoas, ela guarda, para que a pessoa fique livre de verdade. Mas esse peso não some, fica nela. E se não for devolvido do jeito certo, ela morre levando tudo junto. Caio ficou desesperado, perguntou como devolver. Irmã Teresa disse que não sabia, que aquilo era segredo de benzedeira, que só Dona Zulmira poderia ensinar. Naquela noite, Caio confrontou a avó. Chorou, pediu, implorou para ela parar. Disse que não valia a pena morrer pelos outros. Dona Zulmira olhou para ele com aqueles olhos fundos, cansados, mas cheios de amor, e disse: "Meu neto, eu não faço isso porque quero morrer. Eu faço porque é meu dom. E dom não é dado para a gente guardar. É dado para a gente usar. Mas você tem razão.
tá na hora de te ensinar o que fazer com o que eu guardo. E ela levou ele até o quintal de madrugada. Cavou embaixo de uma árvore velha e tirou de lá um pote de barro, grande, pesado, lacrado com cera de abelha. Aqui dentro tá tudo que eu tirei das pessoas ao longo dos anos. Dor, medo, raiva, tristeza, doença, tudo guardado. Uma vez por ano, eu entrego isso de volta para a terra. E a terra cura. A terra transforma. Mas esse ano eu esqueci. E o pote tá pesado demais. Caio pegou o pote. Estava quente. Pulsava como se tivesse vida. Dona Zulmira ensinou ele a rezar. Ensinou as palavras certas. E juntos, eles enterraram o pote de novo, mais fundo, enquanto ela pedia para a terra levar aquilo, transformar em adubo, em vida nova, em cura de verdade. No dia seguinte, Dona Zulmira acordou diferente. Mais leve, mais viva, o rosto com cor, o corpo com força. Caio entendeu. O dom da avó não era maldição, era equilíbrio. Ela tirava o peso das pessoas, mas precisava devolver para a terra. E a terra, generosa, aceitava, transformava, curava. Dona Zulmira viveu muitos anos depois disso. E ensinou Caio a fazer o ritual. Ele nunca virou benzedor, mas aprendeu a respeitar. Aprendeu que tem coisas que a ciência não explica, mas que funcionam. Que existem pessoas que carregam os outros, mas que precisam ser cuidadas também. E quando Dona Zulmira morreu, tranquila, de velhice, Caio enterrou as últimas dores dela embaixo da mesma árvore. E plantou flores em cima. Até hoje, aquela árvore floresce o ano inteiro. E dizem que quem senta embaixo dela sai mais leve. Relato 8. Zeca tinha uma roça de milho que era o orgulho da família. Terra boa, milho graúdo, colheita farta. Todo ano, na época de plantar, ele fazia um espantalho novo. Coisa simples, camisa velha, calça rasgada, chapéu de palha e um pau atravessado. Mas naquele ano, o espantalho era diferente. Marisa, a esposa dele, tinha feito com mais capricho. Costurou direito, encheu bem, colocou até um lenço no pescoço. Ficou parecendo gente de longe. Zeca achou graça, mas gostou. Fincou o espantalho bem no meio do milharal, de frente para a estrada, e foi cuidar do resto da plantação. Mas no dia seguinte, quando voltou, o espantalho estava virado. Não para a estrada, para casa. Zeca achou estranho. Talvez o vento, talvez bicho. Virou de novo para o lugar certo. No outro dia, a mesma coisa. Virado para casa. Dessa vez, Zeca ficou desconfiado. Chamou Tonho, o vizinho, para ver. Tonho riu. Disse que devia ser moleque fazendo brincadeira. Os dois ajeitaram o espantalho, firme, bem preso. Mas no dia seguinte não só estava virado, como tinha mudado de lugar. Estava mais perto da casa, uns 3 metros para frente. Marisa começou a ficar assustada. Disse que aquilo não era normal. Que espantalho não anda sozinho. Zeca, teimoso, disse que ia descobrir quem estava fazendo gracinha. Ele passou a noite vigiando da janela. Não dormiu. Olho grudado no milharal. E lá pelas 4 da manhã, viu. O espantalho se mexeu. Não foi vento. Não foi bicho. Ele se mexeu. Virou devagar, como se estivesse vivo, e deu 2 passos em direção à casa. Zeca sentiu o sangue gelar. Acordou Marisa, e os dois ficaram olhando, tremendo, sem acreditar. O espantalho parou. Ficou parado, olhando para casa. No dia seguinte, Zeca quis queimar o espantalho. Mas Tonho, que era homem de fé, disse para esperar. Disse que às vezes as coisas estranhas têm motivo. Que talvez aquilo não fosse para assustar, e sim para avisar. Zeca achou loucura, mas resolveu deixar. Naquela noite o espantalho se moveu de novo. Dessa vez, parou na frente da janela da cozinha, virado para dentro. Marisa quase desmaiou, mas Zeca, com medo e tudo, resolveu sair e encarar. Chegou perto do espantalho, olhou nos olhos pintados e jurou que sentiu algo. Não era maldade, era urgência. Aviso. E foi aí que ouviu um barulho nos fundos da casa. Ele correu e encontrou 2 homens tentando arrombar a porta do paiol, onde guardava as ferramentas e a colheita do ano passado. Zeca gritou. Os homens fugiram. Tonho, que morava perto, ouviu e veio ajudar. Chamaram a polícia, que pegou os 2 na estrada. Quando tudo passou,
Zeca voltou para o milharal. O espantalho estava de volta no lugar original, de frente para a estrada, como se nunca tivesse lá, e nunca mais se moveu. Marisa diz até hoje que aquilo não foi coincidência, que o espantalho não estava assombrando, estava protegendo. Zeca, que sempre foi cético, nunca mais zombou de coisa que não entende. E todo ano, quando faz o espantalho novo, ele agradece em voz baixa, porque aprendeu que tem proteção que vem de onde a gente menos espera. Relato 9. A propriedade da família de Dalva era antiga, passada de geração em geração, com uma casa grande de fazenda, porteira de madeira na entrada e uma estrada de terra que levava até a cidade. Dalva morava lá com o marido, Hélio, e o filho Nino, um menino de uns 10 anos, esperto, curioso. Tudo começou quando Nino encontrou uma carta debaixo da porteira, papel amarelado, dobrado, com o nome dele escrito à mão, letra antiga, caprichada. Ele abriu. A carta dizia: Nino, regue a árvore seca do quintal por 7 dias. Só isso. Nino achou estranho, mas mostrou para a mãe. Dalva riu, disse que devia ser brincadeira de alguém. Mas Nino, curioso, resolveu fazer. Regou a árvore seca por 7 dias. No 8º dia, a árvore brotou. Folhas novas, verdes, vivas, coisa que ninguém esperava, porque aquela árvore estava morta havia anos. Hélio ficou impressionado, mas achou que era coincidência. Até que apareceu outra carta. Dessa vez, com o nome de Dalva. Dalva, peça perdão à mulher da venda. Dalva ficou sem entender. Ela tinha brigado com a dona da venda meses atrás, por causa de uma conta mal feita. Nunca mais tinham se falado. Dalva ignorou a carta. No dia seguinte, a vaca melhor da fazenda morreu, sem motivo. Saudável, nova, simplesmente caiu e não levantou mais. Assustada, Dalva foi até a venda. Pediu perdão. A dona da venda, surpresa, aceitou, e as duas fizeram as pazes. No dia seguinte, uma nova carta apareceu debaixo da porteira. Hélio, devolva o que não é seu. Hélio ficou branco, porque ele sabia do que a carta estava falando. Anos atrás, quando o pai dele morreu, ele tinha ficado com a parte da herança que era para ser dividida com o irmão. Ele justificou, dizendo que o irmão não precisava, que tinha ido morar na cidade, que não ligava para a terra. Mas no fundo, Hélio sabia que tinha sido injusto. Ele ignorou a carta. E no dia seguinte, Nino ficou doente. Febre alta, que não baixava com remédio nenhum. Levaram no médico, fizeram exames, nada. A febre continuava. Dalva, desesperada, confrontou Hélio. Disse que aquilo não era brincadeira, que alguma coisa estava cobrando. Hélio, com medo de perder o filho, foi até a cidade. Procurou o irmão e devolveu a parte da herança que tinha ficado. O irmão ficou surpreso, aceitou e perdoou. No dia seguinte, Nino acordou curado, sem febre, como se nunca tivesse ficado doente. E apareceu uma última carta debaixo da porteira, dessa vez em branco. Hélio, Dalva e Nino abriram juntos. Nada escrito, só o papel. Foi Nino quem entendeu primeiro. Ele disse: acabou, a gente fez tudo certo. Dalva perguntou quem estava mandando as cartas. Hélio quis saber de onde vinham. Mas Nino, com aquela sabedoria de criança, disse: não importa, o que importa é que a gente consertou o que estava errado. Eles nunca descobriram a origem das cartas, mas entenderam o recado. A família carregava uma dívida antiga, injustiças pequenas, mas que pesavam. E algo ou alguém estava cobrando reparação, não com maldade, com justiça. A partir daquele dia, eles passaram a viver diferente, mais atentos, mais justos, mais cuidadosos com as próprias escolhas, e a porteira, que antes era só passagem, virou símbolo de que toda ação tem consequência, e que às vezes o mundo cobra de formas que a gente não espera. Relato 10. Tem um poço velho na propriedade do seu Osvaldo que ninguém usa mais. Fica lá no canto do pasto, cercado de mato alto, pedra gasta pelo tempo, borda coberta de limo. A água sempre foi boa, dizem. Cristalina, gelada mesmo no verão. Mas faz uns 30 anos que ninguém tira água de lá. Não é porque secou, é porque o poço começou a devolver as coisas.
Seu Osvaldo era homem trabalhador, desses que acordam antes do sol e só param quando a noite cai. Tinha a fazenda, uns pastos, gado, galinha, porco, vivia bem sem luxo, mas sem faltar nada. Era casado com Dona Eloá, mulher de fibra, mãos calejadas de tanto trabalho, coração maior ainda. Eles tinham 3 filhos, Marcelo, o mais velho, sério, certinho, Jéssica, a do meio, sonhadora, sempre com a cabeça nas nuvens, e o Pedrinho, o caçula, menino esperto, curioso demais para a própria idade. A história do poço começou com o Pedrinho. Ele tinha uns 8 anos quando achou uma moeda antiga no baú do avô. Coisa de réis, daquelas que não valiam mais nada, mas que eram bonitas de ver. Pedrinho ficou encantado com o brilho, com o desenho. Guardou no bolso e saiu para brincar. Estava correndo pelo pasto, quando a moeda escorregou da mão e caiu direto dentro do poço. Pedrinho ficou triste. Tentou ver lá embaixo, mas era fundo demais, escuro demais. Desistiu e foi embora. No dia seguinte, a moeda estava na beira do poço. Não dentro, na beira, em cima da pedra, brilhando no sol. Pedrinho achou estranho, mas ficou feliz. Pegou a moeda de volta e correu para mostrar para a mãe. Dona Eloá olhou, sorriu e disse que ele tinha dado sorte, que talvez a correnteza da água tivesse trazido de volta. Mas quando Pedrinho foi guardar a moeda, percebeu algo diferente. Ela estava mais pesada e tinha uma mancha escura de um lado, que não estava lá antes. Ele mostrou para o irmão mais velho. Marcelo examinou e disse que era ferrugem, que moeda velha oxida mesmo. Pedrinho aceitou a explicação, mas não conseguia parar de olhar para a mancha. Ela tinha um formato estranho, parecia um rosto. Passou uma semana. Pedrinho esqueceu do assunto, até que Jéssica perdeu o anel de formatura dela dentro do poço. Ela tinha ido buscar água para dar para os cavalos, se debruçou demais e o anel escorregou do dedo. Ela chorou, ficou desesperada, porque aquele anel era importante, tinha economizado meses para comprar. Seu Osvaldo disse que ia tentar pescar com um anzol, mas era difícil. O poço era fundo, a água escura. As chances eram mínimas. Mas no dia seguinte o anel estava na beira do poço. Jéssica ficou radiante, pegou o anel, agradeceu a Deus e foi mostrar para a família. Todos acharam incrível. Que sorte, disseram. Que milagre. Mas quando Jéssica foi colocar o anel no dedo, ele não entrava mais. Tinha diminuído, não muito, só o suficiente para ficar apertado, desconfortável. Ela tentou forçar, mas machucava. E tinha algo mais. Uma gravação por dentro do anel que não estava lá antes. Letras miúdas, quase ilegíveis. Marcelo pegou uma lupa e leu. Tudo tem preço. Jéssica sentiu um arrepio. Aquilo não estava lá quando ela comprou o anel. Tinha certeza absoluta. Ela quis jogar o anel fora, mas Marcelo disse que era bobagem, que devia ser uma gravação antiga que ela não tinha reparado, que o anel tinha encolhido porque ela tinha emagrecido e não tinha percebido. Jéssica não acreditou muito, mas guardou o anel mesmo assim. Só não usava mais. Foi aí que o pesadelo começou de verdade. Seu Osvaldo tinha um relógio de bolso, herança do pai dele, que tinha herdado do pai. Relógio de ouro, antigo, que ainda funcionava perfeitamente. Ele não usava no dia a dia, mas guardava com carinho, sempre limpinho, sempre à corda. Um dia, ele estava mostrando o relógio para o Pedrinho, explicando como funcionava, quando o menino pediu para segurar. Seu Osvaldo deixou, mas o relógio escorregou das mãos pequenas do garoto e caiu no chão. A tampa de vidro rachou. Seu Osvaldo ficou arrasado. Não brigou com o menino, porque sabia que tinha sido sem querer, mas ficou com o coração apertado. Aquele relógio era a única coisa que tinha do pai. Ele guardou na gaveta, pensando em levar para consertar na cidade quando tivesse tempo. Mas naquela noite, Dona Eloá teve um sonho estranho. Ela sonhou que estava no poço, olhando para dentro. E lá no fundo, via o relógio boiando na água, inteiro, sem rachadura. E uma voz dizia: "Se quiser de volta, jogue o que tem." Ela acordou assustada, suando, o coração disparado. Contou para o marido, que disse que era só pesadelo, coisa da cabeça. Mas Dona Eloá não conseguiu esquecer.
No dia seguinte, sem contar para ninguém, ela pegou o relógio quebrado e foi até o poço. Ficou parada na beira, olhando para a água escura lá embaixo. O coração batia forte. Ela não sabia por que estava fazendo aquilo, mas sentia que precisava. Jogou o relógio dentro do poço. Escutou o plim quando ele tocou a água. E depois, silêncio. Ela voltou para casa, tonta, confusa, se sentindo idiota. O que tinha feito? Jogado fora a única lembrança que o marido tinha do pai por causa de um sonho? Mas no dia seguinte, quando acordou, o relógio estava em cima da mesa da cozinha. Inteiro, sem rachadura, funcionando perfeitamente. Dona Eloá sentiu as pernas fraquejarem. Pegou o relógio com as mãos trêmulas e olhou. Era o mesmo. Tinha até a gravação com o nome do sogro atrás. Mas algo estava diferente. Os ponteiros andavam ao contrário. Não era defeito. Eles andavam certinhos, marcando as horas, mas no sentido anti-horário. E tinha mais. Dentro do relógio, embaixo do vidro, tinha um fio de cabelo. Cabelo branco, longo. Ela nunca tinha visto aquilo antes. Assustada, ela chamou o marido. Seu Osvaldo ficou sem acreditar. Examinou o relógio, deu corda, escutou o tic-tac. Estava funcionando. Mas aqueles ponteiros ao contrário. Aquilo não era normal. Ele quis jogar o relógio fora, mas Dona Eloá impediu. Disse que se o poço tinha devolvido, era porque precisavam aceitar, que talvez recusar fosse pior. E foi aí que Marcelo, que tinha escutado tudo, resolveu fazer um teste. Ele pegou uma pedra qualquer do chão, marcou ela com tinta vermelha e jogou dentro do poço. Esperou o dia inteiro. Nada. Mas na manhã seguinte, a pedra estava na beira do poço, com a marca vermelha. Mas agora tinha algo escrito nela, arranhado na superfície. Não brinque. Marcelo sentiu o sangue gelar. A família se reuniu. Conversaram por horas. Dona Eloá contou o sonho. Pedrinho contou da moeda. Jéssica mostrou o anel com a gravação estranha. Marcelo mostrou a pedra. Seu Osvaldo, que sempre foi homem cético, estava sem saber o que pensar. Eles foram conversar com o padre da cidade, Padre Vinícius, homem velho, de muita estrada, que já tinha visto cada coisa na vida. Quando ouviram a história, o padre ficou sério. Pediu para ir até a fazenda ver o poço. Chegando lá, ele se benzeu, rezou, jogou água benta. E depois ficou em silêncio por um longo tempo, só olhando para a água escura lá embaixo. Então disse: esse poço é antigo, mais antigo que essa fazenda, mais antigo que essa cidade. E tem lugares que não foram feitos para a gente entender, foram feitos para respeitar. Seu Osvaldo perguntou se era coisa ruim, se precisavam tampar, benzer, exorcizar. Padre Vinícius balançou a cabeça. Não é nem bom nem ruim, é um lugar de troca. Vocês jogam algo, ele devolve, mas nunca do mesmo jeito. Porque tudo que passa por ali é transformado, marcado, como um lembrete de que nada nesse mundo é de graça. Tudo tem peso, tudo tem preço. Dona Eloá perguntou o que deviam fazer. Não usem mais. Não joguem nada lá dentro, nem por acidente, nem de propósito. Deixem o poço em paz. Ele não faz mal se não for provocado. E foi o que fizeram. Cercaram o poço, cobriram com tábuas e avisaram os filhos, os vizinhos, qualquer um que chegasse perto, para não jogar nada lá dentro. Os anos passaram. Pedrinho cresceu, virou homem, casou, saiu da fazenda. Jéssica também foi embora, seguir os sonhos na cidade. Marcelo ficou, para cuidar da terra com o pai. Seu Osvaldo e Dona Eloá envelheceram. E o relógio continuava funcionando, com os ponteiros ao contrário, guardado na gaveta, uma lembrança de que tem mistérios que é melhor não mexer. Até que um dia, Marcelo, já com cabelos brancos nas têmporas, teve um filho, um menino chamado Miguel. E quando Miguel tinha uns 7 anos, curioso, como todo menino, encontrou o relógio na gaveta do avô. Achou bonito, quis saber a história. Marcelo contou tudo. O poço, a moeda, o anel, o relógio, o padre, o aviso. Miguel escutou tudo com os olhos arregalados. E no final perguntou: pai, mas por que o relógio anda ao contrário? Marcelo não sabia responder. Mas naquela noite ele teve um sonho. Sonhou que estava no poço, olhando para dentro.
E lá no fundo via o avô dele, o que tinha morrido antes dele nascer, segurando o relógio. E o avô sorria e dizia: "O tempo não anda só para frente, meu filho. Às vezes ele volta, para nos lembrar do que deixamos para trás." Marcelo acordou com lágrimas no rosto. Entendeu que o relógio não era maldição, era lembrança, era ligação, era a forma que o poço tinha de dizer: nada se perde de verdade, tudo fica, tudo marca, tudo transforma. Ele guardou o relógio de volta. E nunca mais ninguém jogou nada no poço. Mas até hoje, em noites de lua cheia, quem passa perto diz que escuta um tic-tac vindo lá de dentro. Baixinho, constante, como se o tempo lá embaixo corresse diferente. E as pessoas da região aprenderam. Tem lugares que guardam memória, que guardam história, que guardam alma. E o poço do seu Osvaldo era um desses lugares. Um lugar que devolvia o que era jogado, mas nunca do mesmo jeito. Porque tudo nessa vida, absolutamente tudo, tem um preço, mesmo que a gente não saiba qual é. Relato 11, a encruzilhada, que sempre leva para o lugar certo. Tem estrada na roça que a gente conhece de cor, sabe cada curva, cada lombada, cada árvore do caminho. Mas tem dia que a estrada resolve mudar. Não muda de verdade, claro, mas parece que ela te leva para onde você precisa ir, não para onde você quer. Essa história aconteceu com o Zé Manuel, um caminhoneiro aposentado que morava num sítio pequeno perto de Itajubá, sul de Minas. Ele tinha uma caminhonete velha, dessas que mais passam na oficina do que na estrada, mas que ele amava como se fosse da família. Todo sábado, sem falta, ele ia até a cidade fazer as compras da semana. Sempre o mesmo caminho, sempre o mesmo horário. Era um sábado de agosto, céu limpo, friozinho gostoso de manhã. O Zé Manuel saiu cedinho, como sempre fazia. A estrada estava vazia, só ele e o barulho do motor da caminhonete roncando firme. Ele conhecia aquele trajeto tão bem que podia fazer de olho fechado. 15 minutos até a encruzilhada principal, vira à direita, mais 10 minutos e já estava chegando na cidade. Só que naquele dia, quando chegou na encruzilhada, alguma coisa estranha aconteceu. Ele ia virar à direita como sempre, mas a mão dele girou o volante para a esquerda, sozinha. Foi tão automático que ele nem percebeu no primeiro momento. Quando caiu a ficha, já tinha entrado no caminho errado. "Ué!" ele murmurou, olhando para o retrovisor. Que eu fiz?" Pensou em dar ré e voltar, mas alguma coisa dentro dele disse que não, que era para continuar. Ele não soube explicar, só sentiu. Então seguiu em frente. Aquela estrada ele conhecia também, mas não pegava fazia anos. Levava para um povoado pequeno, quase esquecido, onde moravam umas poucas famílias. Não tinha motivo nenhum para ir para lá. Mas lá ia ele, sem entender. Foi quando viu a fumaça. Longe ainda, mas dava para perceber. Uma coluna de fumaça cinza subindo entre as árvores. O coração do Zé Manuel apertou. Aquilo não era queimada controlada, era incêndio. Ele acelerou. A caminhonete chacoalhou na estrada de terra, mas ele não se importou. Precisava chegar rápido. Quando chegou perto, viu. Era uma casa, uma casinha simples de madeira, com a lateral já começando a pegar fogo. E na frente, uma mulher idosa com uma criança no colo, gritando, desesperada. O Zé Manuel pulou da caminhonete antes mesmo dela parar completamente. "Tem alguém dentro?" ele gritou. "Meu marido, ele está lá dentro. Ele não consegue sair." Zé Manuel não pensou duas vezes. Pegou um pano que tinha na caminhonete, molhou num tanque que tinha no quintal, cobriu a boca e entrou. A fumaça estava densa, o calor sufocante. Ele chamou, ouviu uma resposta fraca vindo do quarto dos fundos. Seguiu o som, encontrou um senhor caído no chão, tossindo, quase sem forças. Zé Manuel pegou ele nos braços, carregou até a porta e conseguiu sair segundos antes de uma parte do teto desabar. A mulher chorava, abraçava o marido, agradecia sem parar. A criança neta deles estava assustada, mas ilesa. Vizinhos que viram a fumaça começaram a chegar com baldes de água. Conseguiram controlar o fogo antes que destruísse tudo. Quando as coisas se acalmaram, a mulher segurou as mãos do Zé Manuel com força. "Como o senhor estava passando por aqui?"
Ninguém passa por aqui nesse horário. Ele ficou sem resposta, porque realmente não fazia sentido. Ele tinha virado para o lado errado. Tinha seguido um caminho que não era o dele, como se algo tivesse guiado a mão dele. Eu nem sei explicar, dona. Minha mão virou sozinha na encruzilhada. A mulher olhou para ele com os olhos marejados. Depois olhou para o céu, fez o sinal da cruz e sussurrou. Foi minha mãe. Ela está enterrada bem perto daquela encruzilhada. Ela trouxe o Senhor aqui. Zé Manuel sentiu um arrepio subir pela espinha. Naquela noite, em casa, ele ficou pensando. Pensou na encruzilhada. Pensou na mão que virou sozinha. Pensou em como tudo tinha se encaixado perfeitamente. Se ele tivesse ido pelo caminho certo, aquele senhor não teria sobrevivido. Simples assim. E desde aquele dia, toda vez que o Zé Manuel passa por uma encruzilhada, ele presta atenção. Porque aprendeu que às vezes a estrada sabe mais que a gente. E quando ela te chama, é melhor obedecer. Porque na roça a gente aprende cedo. Nem tudo que parece erro é erro. Às vezes é o caminho certo disfarçado. Relato 12. O relógio que para. Quando alguém precisa de tempo. Tem objeto que vira parte da família. Não é só coisa, é memória, é história, é presença. Na casa da dona Marlene, em Tiradentes, Minas Gerais, tinha um relógio de parede antigo. Aqueles grandes, de pêndulo, que faziam um tic-tac constante que ecoava pela casa inteira. Era um relógio que pertenceu ao avô dela, depois passou para o pai e finalmente ficou com ela. Mais de 80 anos pendurado na mesma parede da sala. Dona Marlene era viúva, morava sozinha, mas recebia visita dos filhos todo fim de semana. Ela adorava aquele relógio. Dizia que o som dele fazia companhia, que enquanto ele estivesse batendo, a casa estava viva. E ele nunca parava, nunca atrasava, nunca adiantava. Era preciso como poucos. Até que começou a parar. A primeira vez foi numa terça-feira à tarde. Dona Marlene estava preparando um bolo quando percebeu o silêncio. Aquele tic-tac que ela ouvia há décadas tinha sumido. Ela olhou para o relógio. Os ponteiros estavam parados. Marcavam exatamente 3h15 da tarde. Ela subiu numa cadeira, deu corda de novo, acertou o horário. O relógio voltou a funcionar normalmente. Deve estar precisando de manutenção, ela pensou. Mas na quinta-feira da mesma semana, o relógio parou de novo. Mesmo horário, 3h15. Dona Marlene começou a achar estranho. Chamou um relojoeiro da cidade, um senhor de confiança que conhecia aquele tipo de mecanismo antigo. Ele desmontou, limpou, lubrificou, ajustou tudo. Agora vai funcionar perfeitinho, Dona Marlene. Tá novinho em folha. E funcionou. Por 3 dias. Até que na segunda-feira seguinte, 3h15 da tarde, parou de novo. Dessa vez, Dona Marlene não mexeu. Ficou olhando para o relógio pensativa, e foi aí que percebeu algo. Sempre que o relógio parava, alguma coisa importante acontecia logo depois. Na primeira vez, a filha dela ligou meia hora depois dizendo que tinha decidido não viajar naquele fim de semana como planejava. 2 dias depois, houve um temporal forte justamente na estrada que ela ia pegar. Se tivesse ido, teria ficado presa no meio da chuva, numa região perigosa. Na segunda vez, o neto dela apareceu sem avisar, precisando conversar. Estava passando por um momento difícil, pensando em tomar uma decisão precipitada, que poderia prejudicar o futuro. Dona Marlene conversou com ele, acalmou, deu os conselhos que só a avó sabe dar. Ele saiu dali com a cabeça no lugar. Dona Marlene começou a entender. O relógio não estava quebrado. Estava avisando. Estava dando tempo. Tempo para prestar atenção. Tempo para estar presente. Tempo para fazer a coisa certa. E foi numa tarde de dezembro que o relógio parou de novo. 3h15. Mas dessa vez não tinha ninguém precisando de ajuda. Não tinha ligação. Não tinha visita. Só o silêncio. Dona Marlene sentou na poltrona da sala e ficou esperando. Esperando para ver o que ia acontecer. Foi quando ouviu um barulho vindo da cozinha. Um miado fraco, quase imperceptível. Ela se levantou e foi ver. E encontrou um gatinho pequeno, molhado, tremendo de frio,
que tinha entrado pela janela dos fundos que ela tinha deixado entreaberta para ventilar. O bichinho estava fraco, claramente abandonado, precisando de cuidados. Dona Marlene pegou ele no colo, aqueceu, deu leite morno, secou com uma toalha. O gatinho se aconchegou nela e ronronou baixinho. E naquele momento, ela entendeu. O relógio não tinha parado para avisar de um perigo. Tinha parado para dar tempo dela perceber que não estava mais sozinha, que tinha uma vidinha ali precisando de atenção. Ela adotou o gato, deu o nome de Augusto. E a partir daquele dia, a casa ficou diferente. Mais cheia, mais viva. A companhia que ela nem sabia que estava precisando. E o relógio voltou a funcionar, certinho, sem parar mais. Dona Marlene contou essa história para os filhos no almoço de domingo. A filha mais velha ouviu tudo, emocionada, e disse: "Mãe, o vô tá cuidando da senhora. Esse relógio sempre foi dele. Ele sabe quando a senhora precisa." Dona Marlene sorriu, olhou para o relógio batendo firme na parede e concordou. Porque tem coisa que a gente não explica, mas sente e agradece. Porque na roça a gente aprende cedo. Tempo não é só ponteiro girando. É oportunidade, é atenção, é estar presente quando alguém precisa. E às vezes, para a gente perceber isso, o tempo precisa parar. O povo da roça guarda essas histórias não para assustar, mas para ensinar. Porque aqui a gente aprendeu que tem sabedoria nas coisas que não se explica, que tem justiça além do que a lei alcança, que tem memória que não cabe em livro, só no coração. E que algumas verdades só se revelam para quem tem coragem de escutar, não com a razão, mas com